E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre a avaliação do governo Bolsonaro e a atual conjuntura política. Eu converso agora com o Gaudêncio Torquato, que é consultor de comunicação e político, e o cientista político Aldo Fornazieri, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar falando da queda de popularidade, né? Saiu o Datafolha nesta semana, pesquisa também da XP, e nos dois casos mostrando uma queda forte de popularidade. O presidente continua mantendo aquele posto do pior presidente em primeira eleição, em classificação, não é? E questionamento de várias frases, declarações dele, a própria indicação do filho para a embaixada, que não está formalizada. Doutor Torquato, primeiro a sua avaliação em relação a isso, lembrando que o presidente ignorou, disse que não acredita em Papai Noel. Pois é. Denise, boa noite, pessoal. Boa noite, Denise. Na verdade, nós estamos diante aí de um presidente que, na minha visão, assumiu de maneira muito firme a extrema-direita no país, o conceito de extrema-direita no país. Na minha visão, o interesse dele é polarizar todo o tempo, conservando o eleitorado dele, a base dele, que está em torno de 30% do país hoje, né? E, evidentemente, ele sabe que o país está dividido e, ao invés de governar para todos os brasileiros, ele quer realmente polarizar. Ora, o que vai acontecer? Na minha visão, essa queda de 9 pontos em relação à pesquisa de julho, essa Datafolha deu para ele 9 pontos, piorando para 38% da avaliação negativa, evidentemente, ele vai, na minha visão, se distanciar, inclusive, dos seus simpatizantes, que começam a perceber que ele está, digamos assim, está oferecendo um produto menor do que o pessoal esperava. Bem-estar social. Economia. A economia, na minha visão, se for resgatada até meados do próximo ano, quando nós temos as eleições municipais, é possível que, evidentemente, ele tenha um bom desempenho com os candidatos dele. Acho muito difícil, Denise, nós recuperarmos a economia até julho do próximo ano. Então nós vamos ter, veja bem, eu parto do princípio, não sei se você se recorda, minha velha operação Bobacoca, equação Bobacoca. Bobacoca, bolso, barriga, coração, cabeça. Bolso cheio, barriga satisfeita, coração agradecido, cabeça vota. Muito bem. Eu acho que o Bolsonaro, ele está consciente de que ele terá como opositor novamente o PT, né, e quer alimentar isso, deixando, na minha visão, um espaço para um gigantesco espaço central na sociedade, que na minha visão não foi ocupado ainda, e é possível que seja ocupado com a integração de grandes partidos, né? Agora, Aldo, além da avaliação em relação a essa situação de perda de popularidade, nessa questão da polarização, além do alvo principal, o seu PT, ele já busca atingir potenciais concorrentes nas futuras eleições, claro. Adversários. É o caso do governador João Dória e do apresentador Luciano Huck. Como é que você vê essa configuração do quadro político? Bom, eu acho que é muito prematuro tentar projetar alguma coisa para 2022, até porque não se sabe qual vai ser o desdobramento do governo Bolsonaro. Eu acho que o que ele manifesta são duas grandes coisas. Um estilo, que eu acho que ele não vai mudar o estilo, e a outra coisa que é aquilo que eu chamo vontade de poder total. E essa vontade de poder total o impede de fazer qualquer tipo de mediação. Ele não considera nenhum tipo de mediação, não considera a mediação do parlamento, dos partidos, nem dos aliados, porque ele expurgou alguns aliados, nem da ciência e nem das pesquisas. Então, essa pesquisa do Datafolha, do meu ponto de vista, ela não vai servir para remediar os rumos do governo, para reordenar os rumos do governo. Por quê? Porque ele não se move por nenhum sistema de mediação que é inerente à democracia e ele se move simplesmente pela sua vontade absoluta. E críticos viram opositores, viram contrários. Nós tivemos a expulsão de Alexandre Frota, nós temos o MBL, por exemplo, os que se candidataram, que tem postos aí no Congresso, na Assembleia, sofrendo críticas pesadíssimas pelas redes sociais, que é o principal reduto de defesa mesmo do presidente, por críticas que fizeram, né? Pois é, veja bem, como disse o professor Aldo, ele não vai mudar. A índole dele é a índole de guerra, de luta, todo o tempo, né? Seja o que acontecer. Tem como ídolo, tem como ícone, como exemplo, o Trump,
que na minha visão também está ameaçando não ganhar as eleições dos Estados Unidos. Se houver uma recessão, os sinais de recessão americana já começam a surgir no horizonte. Muito bem, que na minha visão terão repercussão em todo o mundo, inclusive no Brasil, né, se o Trump perder nos Estados Unidos. Então, se essa tendência se confirmar. Muito bem, então o que eu estou vendo, mas voltando à questão do centro, aí você colocou os possíveis candidatos. Eu acho que o eleitor brasileiro vai continuar o processo de renovação política que começou nessa eleição de 2018, né? Limpando os caciques tradicionais dos estados. Na minha visão, nós vamos ter no próximo ano a eleição de 5.560 prefeitos no país, né? E um contingente imenso de vereadores. Acho que, inclusive, o eleitor vai continuar nessa onda da indignação, particularmente se a economia não for resgatada. E aí nós temos aí condição de realmente verificar quais são aqueles nomes que poderão surgir no horizonte. O pessoal colocou, é muito distante ainda, mas eu acho que tudo vai depender da economia. Agora, por exemplo, nós podemos já sinalizar a possibilidade de alguns perfis emergirem. Por exemplo, o Luciano Huck. Visibilidade, né? Alta visibilidade, ele antipolítica tradicional, ele está começando a formar no entorno dele uma equipe de assessores, por exemplo, a partir do Hermínio Fraga, que é um peso, queria na outra eleição, que é um né? peso pesado da, economia, da assessoria econômica. O próprio Paulo Guedes gostaria que ele tivesse sido candidato, né? Exatamente. Então você veja, eu acho que tem a possível, e o Luciano Huck está demonstrando que pode ser candidato dessa vez. Aqui em São Paulo, para a prefeitura, por exemplo, um outro o apresentador de televisão, o Datena, por exemplo. Que tentam trazer para o PSL, esses comunicadores, eles têm um perfil antipolítica. E o eleitor está muito querendo mudar, na minha visão, não vai querer votar no tradicional. Então tem possibilidade, esses novos perfis... João Dória já virou tradicional? O João Dória, ele peca por uma questão muito simples. Primeiro, ele está antecipando a campanha. Todo o tempo, o João Dória... Ele trabalha com relações públicas do Estado de São Paulo, deixando a gestão ao cargo do Rodrigo Garcia, que é o vice-governador, que está governando de fato. E viajando pelo mundo, colocando aqui, enfim. E na minha visão, o João, ele quer ser candidato de qualquer maneira, não à reeleição, a presidente da República. Seja quem for o candidato contra ele e tal, e ele vai lutar. Agora, a ambição desmesurada, tem um autor americano que disse o seguinte: a conquista do poder é o objetivo da política, muito bem. Agora, o João, e esse autor complementa, mas a ambição desmesurada pelo poder acaba inviabilizando os protagonistas. Eu acho que o João tem essa questão, que é essa ambição desmesurada pelo poder. Agora, Bolsonaro e a questão da coerência, da reeleição, também, né? Por exemplo, ele deixou o Alckmin de lado, o nosso Goldman, que foi embora, morreu essa semana, também não gostava dele. Então ele rachou o PMDB. O PSDB está rachado hoje. Denise, ele acaba tendo uma derrota imensa em relação à questão da renúncia, da saída, da expulsão do Aécio Neves, onde ele perdeu por 34. E a bancada mineira está contra a bancada de São Paulo. Então ele precisa integrar esse partido, sob pena de realmente ele ir para uma candidatura rachada. Agora, eu queria saber dos dois, começando pelo Aldo, tem essa polarização colocada muito pelo presidente Bolsonaro, que sempre que pode cita o PT. O ex-presidente Lula está preso há mais de um mês e a gente não vê de um ano. E a gente não vê o PT com força da articulação da oposição no Congresso. Então é muito pelo que foi. Não é porque hoje a gente vê o PT meio que desmantelado. Ele não consegue exercer uma força na oposição. Continua essa polarização se o PT não conseguir reagir? Eu acho que pode não continuar, porque veja o seguinte, quer dizer, se você olhar a pesquisa do Datafolha, daqueles que votaram no Bolsonaro, apenas 78% votariam novamente. E aqueles que votaram no Haddad, 88% não votariam mais no Haddad. Então o Haddad também, ele refluiu no espaço político. E o PT, ele tem um grande problema. O PT, ele não consegue mais, digamos assim, exercer aquilo que o Gramsci chamaria de hegemonia do campo de centro-esquerda. Por quê? Porque, por exemplo, qualquer ato, qualquer encontro que esse campo chamado mais progressista realiza, participando o PT, a Marina não participa e o Ciro também não participa. Então, tudo indica que esse campo também vai sair fragmentado em 2022. Agora, Aldo,
eu realmente acho que o Lula continua sendo um grande palanqueiro. Imagine o Lula, mesmo em casa, recebendo as pessoas, orientando aqui, orientando ali, tendo condição de falar para as massas, ele será um grande eleitor. Por mais que o PT esteja, digamos, escanteado, mas, na minha visão, o Lula ainda é capaz de mobilizar as massas do país. Você está considerando que ele sai da cadeia? Eu considero que ele sai da cadeia, talvez não não talvez recuperando os seus direitos políticos. Sim, mas ficando no cenário ali como um grande ator, como um grande eleitor. Agora, veja o seguinte... Mas aí a polarização se mantém. Eu tenho certas dúvidas, porque eu acho assim que o Haddad ele tem uma certa dificuldade de se projetar como líder. Eu entendo que ele adotou uma tática de um certo recuo depois que ele foi candidato a presidente. E existe, nesse momento, um enorme espaço político a ser ocupado e você não vê nenhum grande líder, nenhum grande ator nacional ocupando. E o centro, não vai? Nem no centro e nem na esquerda. Quase encerrando. Vamos pegar Sua Excelência o eleitor. Eu acredito, veja bem, eu acompanho política há 3 décadas, mais 3 décadas. Eu vejo que o eleitor começa a saturar do velho discurso. A polarização, ela pode ficar, digamos, como um copo transbordando, né, nessa polarização. É o filme velho que nós vamos ver. Então, o eleitor poderá se aproximar desse centro em função da rejeição a uma eventual polarização que exista em 2022. Então, o senhor eleitor, que, na minha visão, vai querer um candidato com asepsia política, com visibilidade, com passado limpo, vida decente, compromisso com as demandas sociais, mas com coisa concreta, entendeu? E, se possível, representando a antipolítica ou contra a velha política. Então, esse perfil, na minha visão, tende a emergir, a crescer e a conquistar esse, vamos dizer, este eleitor das classes médias, pessoas liberais, que terão, digamos, uma função muito importante, que é de jogar as suas informações, como a pedra no meio da lagoa, fazer marola até as margens. Então, eu acredito muito no poder das classes médias, Aldo. Mas veja o seguinte, eu acredito que essa saída é plausível, mas ela não necessariamente soluciona a crise. Claro. Por quê? Porque o Dória, em certo sentido, foi esse tipo de candidato. O Bolsonaro também foi esse tipo de candidato. Eu acho que o que falta no Brasil são líderes autênticos, líderes enraizados nos movimentos sociais, nos movimentos populares. E isso não temos. E nem o Luciano Huck é um tipo de líder desse perfil. Bom, temos que fechar por aqui. Eu conversei com o Gaudêncio Torquato, consultor político de comunicação, e o cientista político Aldo Fornazieri. Muito obrigada aos dois. Uma boa noite, Laerte e Luciana.